Olá, pessoal. Eu sou o Alisson Bernardo, fisioterapeuta. Trabalho no Instituto de Reabilitação em Enseada do Soar, em Vitória. O objetivo hoje é tentar falar um pouco sobre a liberação miofascial instrumental, principalmente a técnica de Yashmi, e fazendo a parceria com a EDUV. Se Deus quiser, o nosso curso já está confirmado já, para o dia 21 e 22 de setembro, se Deus quiser. Estamos esperando essa galera, os fisioterapeutas aí, já tem muita gente inscrita, se eu não me engano, já tem umas 12 pessoas inscritas. E bola para frente. Hoje eu vou falar um pouquinho de liberação miofascial e de falar dos instrumentos, né? Todos os instrumentos estão no meu site, alissonfisioterapeuta.com.br, Alisson com 2 S. E todos os instrumentos são fabricados em Vitória. E existem os instrumentos lá de liberação miofascial para educadores físicos e os instrumentos de liberação miofascial para os fisioterapeutas. A diferença é justamente a fiação, que tem um instrumento que o educador físico não tem essa fiação, e isso é a base do conceito de educador físico, que não serve para tratamento. E o de fisioterapeuta, como ele tem uma fiação, você consegue controlar essa liberação miofascial, esse processo inflamatório, que o objetivo é provocar o processo inflamatório e redirecionar a fibra muscular. Você consegue controlar com o instrumento do fisioterapeuta através dessa fiação. Então, o instrumento, como ele é em aço inox, ele tem um peso, isso facilita a mobilização tecidual desse tecido, facilitando o manuseio do terapeuta. Tá? Então, quem é o Alisson? Né? Eu sou fisioterapeuta, sou graduado no Centro Universitário de Vila Velha, eu tenho pós-graduação em acupuntura, sou especialista na área de quiropraxia, mas as principais formações minhas são de liberação miofascial, a crochetagem, miofibrose percutânea, Graston e Yashmi, as principais formações minhas relacionadas ao curso de liberação miofascial, que eu ministro o curso e a técnica de liberação miofascial do Yashmi. Tá? Então, para falar um pouquinho disso, eu tenho que falar um pouquinho de mim. Né? Eu formei em 2004 pelo Centro Universitário de Vila Velha. A partir daí, em 2004, começou esse interesse, né? Logo quando eu formei, eu conheci a formação de crochetagem, e a partir daí, em 2004, eu fiz essa formação, e eu achava muito interessante chegar com aquele gancho, né? Essa técnica eu achava inovadora, que era um instrumento. Eu chegava na casa do paciente, e o paciente achava aquele instrumento, né, engraçado, era algo diferente, e ele queria sentir, além do efeito do gancho, né, que o efeito da técnica ela é muito boa, mas o efeito satisfatório tanto de alívio de dor quanto o curativo do paciente. Então, o paciente achava interessante, queria pegar o instrumento e ver como era. Então, isso me gerou assim, a perspectiva de algo mais para eu passar para o meu paciente. E logo em 2008, eu, com esse intuito de tentar evoluir um pouco mais sobre liberação miofascial, eu fiz a formação de miofibrose percutânea, mas os instrumentos, não estou aqui para falar assim, mal de nenhuma técnica nem nada, todos foram excelentes no meu currículo. Tive professores maravilhosos, graças a Deus a eles, que eles me deram conhecimento para eu estar passando um pouco para vocês. E a partir daí, devido à manipulação do tecido, com esses instrumentos em plástico, né, de polietileno, os instrumentos acabaram com o tempo, depois de 2, 3 anos, esses instrumentos quebravam, né, e eu fiz a primeira reconstrução desses equipamentos em aço inox. Mas a empresa que eu fiz esses instrumentos, o torneamento que era de encaixe não era muito bom, então acabava ficando folga no instrumento. Então, quando eu ia manipular o tecido no paciente,
acabava não tendo um efeito benéfico, e também devido essa técnica de miofibrose, como eu fiz o aço inox e os instrumentos não tinham fiação, o instrumento pesava muito e acabava dificultando o manuseio do instrumento no paciente. A partir daí, em 2011, eu fiz a formação de Graston, e a estética dos instrumentos no qual o curso que eu fiz não era tão boa, então isso também me levou a tentar produzir instrumentos com uma qualidade melhor. Então, em 2016, eu fiz a formação de Yashmi, e a partir daí, com o professor, a gente começou a desenvolver, verificar o que poderia melhorar com esses instrumentos, e facilitando o que poderia facilitar o manuseio no instrumento do terapeuta no paciente. Aí viajei para os Estados Unidos, trouxe várias peças de lá e comecei a fabricar aqui. Esse seria mais ou menos a história do conceito, das peças que eu produzo e ministro os cursos, né? Todo o material didático eu passo para os alunos no curso. É uma base científica mais ou menos de 40 a 50 artigos mais recentes possíveis, né, das formações que eu venho fazendo, mas principalmente do conceito Yashmi, que está em ascensão, né, que vem se falando cada vez mais. E o protocolo americano, ele utiliza mais ou menos de 3 a 4 minutos por músculo, e como lá na clínica, no qual, onde que eu trabalho, como a gente costuma ficar com 1 hora e 20 com o paciente, 1 hora e meia, a gente acaba ficando mais tempo no músculo, né? Trabalhando mais tempo, fazendo a liberação miofascial mais tempo nesse músculo. Então a gente acaba ficando em um músculo 7, 8 minutos, 9 minutos, dependendo mesmo do que a necessidade ou da lesão do paciente. Então, para falar um pouquinho de liberação miofascial, eu tenho que falar assim, falar um pouquinho do histórico, né? A liberação miofascial, ela começa mais ou menos com gua sha, né? Gua seria a raspagem, o sha seria a sujeira, né? A areia, a sujeira. Antigamente, as pessoas, né? Os camponeses chineses, quando eles começaram mais ou menos com essas técnicas, eles não tomavam banhos. E como que eles utilizavam para a forma de banho deles? Eles passavam azeite, óleo, e vinham com um raspador, que seria uma pedra de jade, uma colher de pau, um chifre de boi, e faziam uma raspagem como forma de tentar tirar aquelas impurezas. Aí, a partir daí, eles verificavam que provocava uma hiperemia local, um aumento da circulação. A partir daí que eles utilizavam, quando eles tinham algum determinado ponto de dor, utilizavam essa raspagem como forma de desbloqueio dessa região. Então, eles começaram a pegar chifres de boi, colher de pau, pedra de jade, e utilizavam esses mecanismos, esses instrumentos, para tentar liberar, como forma de desbloqueio de energia do Qi, né, que seria a energia, o Shui dos canais de energia. Esse seria mais ou menos o princípio da liberação, o começo da liberação miofascial através do gua sha. Mas o grande problema do gua sha que eu vejo hoje seria como se você for utilizar o gua sha tradicional, ele utiliza muito a pedra de jade, o chifre de boi. E como esses instrumentos têm muita porosidade, a grande dificuldade é a forma de esterilizar esses instrumentos. Então, o nosso material, como um instrumento de aço AISI 3S4, que aguenta muito uma temperatura mais alta e fácil esterilização, isso facilita o mecanismo. Só você pegar um algodão, jogar álcool 70 e passar no instrumento, que o instrumento está esterilizado, está limpo. Que é a grande dificuldade de você fazer com instrumentos de madeira ou em pedra ou em polietileno, que quando você faz a raspagem, como esse instrumento tem a porosidade, você tem a dificuldade de esterilizar esses equipamentos. Logo depois do gua sha, eu sigo com o James Sirks, né? James Sirks, ele foi um médico ortopedista, ele nasceu em 27 de outubro de 1904, em Street Oakley, em Londres, no Reino Unido.
A partir daí, ele formou na Escola de Medicina São Thomas, em 1929, e faleceu em 17 de junho de 1985. Esse cara foi um cara de grande influência na área de tratamentos. Ele, mesmo ele sendo ortopedista, né, não fisioterapeuta, ele tinha um princípio, princípio de fundamentos que toda lesão, toda dor tem uma lesão. E toda dor, todo tratamento tem que ser direcionado na lesão, e todo tratamento tem que ter um efeito benéfico na lesão. Então, a partir daí, ele criou uma sequência de tratamentos, que seriam as manipulações quiropráticas, osteopáticas, o uso de corticoide local, no ponto da dor, e a massagem transversa conhecida, que é a massagem transversa profunda do Cílix. Não posso deixar de falar da Ida Hoffmann, Ida Hoff. Ida Hoff, ela nasceu em 1896. A partir daí, como ela era bioquímica, ela tinha um filho que sofria de fibrose cística e tinha vários desequilíbrios de alteração de movimento, padrões de movimento. Então, ela criou o princípio da integração estrutural. Então, ela criou várias manipulações que você utiliza polegares, cotovelo, como forma de desbloqueio desses padrões de movimento, desses bloqueio do padrão de movimento, como forma de você tentar equilibrar o centro de equilíbrio do corpo ao centro de gravidade. Então, não posso deixar de falar da Ida Hoffmann. Logo depois, veio a crochetagem mioponeurótica, né, o gancho. Ele foi criado pelo Kurt Ekman, que logo após a Segunda Guerra Mundial, ele começou a estagiar, né, trabalhar com o James Cílix, e a partir daí, ele, como algumas pessoas dizem, alguns livros dizem que ele sofria de artrite reumatoide, ele tinha alguma determinada lesão nas mãos, e devido ao processo de manipulação com as mãos, ele sentia dores nas mãos, então ele tentou facilitar o trabalho dele, criando o gancho. E claro que vieram os ganchos de madeira, outros tipos de gancho, até chegar num gancho um design mais arrojado, um gancho com uma faceta que possa chegar em tecidos menores, tecidos mais específicos com forma de tratamento. Mas o grande problema do Kurt Ekman é que ele utilizava a manipulação muito agressiva. E essa manipulação agressiva, o paciente acabava sentindo dor e acabava atrapalhando o tratamento e o andamento do desenvolvimento da técnica. Então, logo depois, o Dubé e Bourneau, eles se inspiraram nos conceitos de quiropraxia, osteopatia e de cadeias musculares. Eles criaram a técnica, desenvolveram a técnica mais suave e, a partir daí, obtiveram resultados melhores e, a partir daí, a técnica conseguiu se propagar e se desenvolver no mundo. Então, a descrição do método de crochetagem. Né? Uma mão, que não é dominante, ela acha, é o olho. Então, você acha o tecido, achou o tecido, então você achou o tecido, você encaixa o gancho e faz um movimento de puxar, antero-posterior. É como o objetivo de tentar se afastar, né? Separar esse tecido. Esse é o objetivo do gancho. Né? Então, uma mão é o olho, encaixa o gancho e faço um movimento de soltura, de afastar, tentando separar esse tecido. Logo depois, no curso, eu falo muito sobre Tom Myers. Ele foi um dos criadores aí sobre o princípio dos trilhos anatômicos. Né? Ele que pegou no livro dele, ele mapeia vários trilhos anatômicos. O que seria os trilhos anatômicos? Tom Myers, ele diz que é o seguinte: se eu pego uma bexiga e aperto essa bexiga de um lado, toda ação tem uma reação, né? Então, se eu comprimo ela desse lado, a reação será de estiramento do outro lado. Então, imagina só, se eu vou realizar um determinado movimento, um padrão de movimento, se esse padrão de movimento tiver uma alteração, uma retração facial, todo esse trilho que ele mapeia, que são vários trilhos,
Por isso que existe um curso específico de tríduos anatômicos. O objetivo do curso de ASHME, que eu ministro, não é passar todos os tríduos, mas sim os principais. Ele mapeia esses tríduos, vários tríduos no livro dele, né, de tríduos anatômicos. Então ele diz o seguinte: se essa retração facial, ela pode afetar o movimento desde proximal até distal. Então, por isso, o princípio da bexiga, que eu estou falando. Então, ele criou um princípio da biotensigridade. Tanto que no livro dele, ele ensina a montar um biotensigrid, né? Que é uma estrutura com bambu e com elástico, que você faz um determinado movimento, e esse determinado movimento vai mostrando que todas as hastes são movimentadas quando você transmite um movimento numa haste que pode estar fixa ou está móvel, né? Você transmite essa ação, vai gerar uma reação do outro lado. Então, esse seria o princípio do Tom Myers, de tríduos anatômicos. Então, o que seria a liberação miofascial, né? O que seria a fáscia muscular? A fáscia muscular seria uma rede de tecido conjuntivo que envolve o corpo, desde o pé à cabeça, envolve músculo, tendões, cápsula, ossos, né? Então, ela é dividida, primeiro, em epimísio, que é a camada mais externa, que envolve o músculo. A camada um pouco mais profunda é o perimísio. Ele envolve de 10 a 100 fibras musculares. E o endomísio é a camada mais profunda, né? Que é a camada que envolve o fascículo, mais profundamente no músculo. Então, o instrumento com afiação, como ele tem um grau de afiação, né? Eu acho que dá para ver. Existe um grau de afiação no instrumento em aço inox, que ele é justamente para você não tentar colocar força. É para você utilizar o peso do instrumento, e essa afiação o objetivo é dela tentar aprofundar e você liberar esse tecido mais profundo. Então, se você quer mais liberdade de movimento, mais liberação miofascial, você coloca mais força no instrumento para conseguir chegar à camada de tecidos mais profundos. Mesma coisa é o outro ED. Esse é o instrumento chamado ED Blaster. Eu tenho uma afiação no instrumento que eu quero tentar chegar em camadas mais profundas. Então, eu coloco mais força, eu vou chegar em camadas mais profundas. Se eu quero menos afiação e mais mobilização tecidual, eu viro o instrumento, que justamente não tem afiação, para que você consiga só fazer uma massagem, menos liberação, você chegar menos à fáscia muscular. Existem pesquisas sobre fáscia muscular? Existem. Eu passo vários artigos científicos, né, sobre fáscia muscular para para as pessoas que fazem os nossos cursos, né, e mais ou menos de 89 a 1989 a 1991, tinham mais ou menos 1.318 publicações sobre fáscias musculares. Mais ou menos de 98 a 2000, 2.625. A última pesquisa que eu fiz, de 2004 a 2006, existem mais ou menos 14.447 artigos científicos sobre fáscias musculares. Então, de lá para cá, desde 2004, 2006, de lá para cá, provavelmente, com certeza, várias publicações sobre fáscia muscular vêm sendo publicadas, né? Que hoje o que mais se fala, né, no mundo sobre tratamento, sobre movimento, é a liberdade e o movimento da fáscia muscular. Então, o Tom Myers, quando ele fala nesse princípio de tríduos anatômicos, ele relata num livro dele uma continuidade miofascial, que é um músculo esplênio da cabeça. Ele está inserido numa protuberância occipital e a inserção proximal dele, e a inserção distal se insere na sexta vértebra cervical até a sexta dorsal. E essa junção, quando ele se liga ali da sexta cervical à sexta torácica, ali a inserção está justamente a inserção dos romboides, né, que se inserem em C7 a D5.
né, e vai para o ângulo inferior da escápula. Essa junção do esplênio da cabeça com os romboides, essa é tão intimamente ligada que quando você está dissecando esse tecido, parece que é um único músculo, não parece que são dois músculos. Então, ele no livro dele, ele relata muito essa continuidade facial, né? Então, ele relata muito sobre trilhos cruzados, né? Então, trilhos em espiral. Tanto que ele dá esse trilho que sai do esplênio da cabeça, da protuberância occipital, ele desce, se liga aos romboides, depois dos romboides, ele vem pelo serrátil anterior, né, oblíquo externo e interno, e desce, né, um trilho em espiral. Então, a gente passa esses trilhos e desce cruzando o corpo, né, pela banda tibial, desce banda tibial e vai até a base do quinto metatarso. Então, ele relata vários trilhos nesse livro dele e a gente passa os principais trilhos no curso. Fala também muito de trilho cruzado, né? Um dos trilhos desses cruzados que eu passo no curso é um que vem do glúteo máximo, ele cruza, por isso que é trilho cruzado, ele vem pelo grande dorsal, lembrando as inserções do grande dorsal, né? Um músculo que ele se insere lá na crista do ilíaco, tem inserção de D6, processo espinhoso de D6, a todos os processos espinhosos de D6 para baixo, até os processos espinhosos sacrais, crista do ilíaco pela face tóraco-lombar, ele sobe, se insere lá no ângulo inferior da escápula, ângulo inferior da escápula, e sobe e vai lá na crista entre o tubérculo maior e menor no úmero. Esse músculo ele tem grande influência na cervical, né? Eu peço as meninas que trabalham comigo, né, os fisioterapeutas que trabalham comigo, justamente quando a gente tem patologias ligadas à cervical, a gente tem que trabalhar esse músculo. Eu falo que Deus é muito perfeito, porque como que um músculo que se insere lá embaixo, ele tem inervação cervical, né? Ele é inervado pelo nervo tóraco-dorsal, ele sai de C7, C8 e T1. Então, esse músculo ele tem muita influência nas patologias de ombro, nas patologias cervicais, né? Então, nas patologias relacionadas ao movimento do escápulo torácico. Então, a gente trabalha muito esse músculo e a gente ensina a liberar todo esse trilho anatômico correspondente a esse músculo. Não só o músculo, mas sim o trilho, tá? Falando de liberação miofascial, falam-se muito da liberação miofascial com rolo, né? Aquele rolo. Hoje, nos Estados Unidos, a gente vê assim, cada vez mais em alta a liberação miofascial através dos instrumentos, e não que o rolo ele tenha caído de moda, ele faz realmente, o rolo faz a liberação miofascial, mas se a gente levar em consideração o princípio da liberação miofascial, o rolo é como se fosse um atrito, um apertamento, e você massageia. O princípio da liberação é como se fosse como se eu quisesse alongar essa face muscular. Então eu não consigo, né, provocar um alongamento tão benéfico no músculo ou na face muscular com o rolo comparado ao instrumento de liberação miofascial com a fiação, né? Então, essa é a característica da liberação miofascial instrumental através das técnicas de Yashimi. Não que o princípio de liberação miofascial com rolo esteja ruim. Eu acredito assim, o rolo eu acho que deveria passar para o aluno, o seu paciente, ele fazer a autoliberação, né? Você explicar a ele. Agora, a liberação tecidual mais eficaz, o terapeuta, como forma de tratamento, faria no paciente mais relacionado à lesão ou no padrão de movimento, tentando recuperar o padrão de movimento. Falando de liberação miofascial, nos Estados Unidos, né, tudo começou com David Grasson, né? David Grasson era engenheiro mecânico, ele é engenheiro mecânico, e os livros dizem que o David Grasson, ele gostava de pedalar, ele era ciclista, e num dos pedais dele, ele sofria, né, estava sofrendo muito devido a uma tenossinovite do ligamento patelar, e
Pega uma água, tá? E essa tendinossinovite do ligamento patelar, ele tentou vários tratamentos com várias técnicas, acupuntura, manipulação, dentre outras, e ele não teve um efeito benéfico com essas técnicas que ele tentou. Então ele chegou em casa, e nos Estados Unidos tem muito aquelas casas, né, com haste e aquelas telas, né, e tinha uma haste caída no chão assim, ele pegou tipo um bastão, pegou aquele bastão e começou a esfregar no ligamento, esfregar no ligamento, e a partir daí, no outro dia, ele sentiu um alívio, né, imediato na dor local ali no ligamento patelar. Acredito eu, com certeza, devido a essa fricção que ele fez com esse bastão, aumentou uma cascata regenerativa ali, reparativa, aumento de circulação local, né, e deu um alívio momentâneo, liberação, pode ter, com certeza, um quadro de liberação histamínico, né, o local ali, uma reação alérgica, que também é provocado devido ao aumento da hiperemia local também ali, e a partir daí, no outro dia, ele teve um alívio fantástico desse quadro de sinovite patelar. Então, como ele era engenheiro, facilitava, né, o desenho dos instrumentos. Ele criou vários instrumentos de liberação miofascial, uma caixa com vários instrumentos, e a partir daí começou a desenvolver e passar como forma de tratamento para vários terapeutas, né? Para você ter ideia, um conjunto de instrumentos do David Grass nos Estados Unidos, ele custa mais ou menos $1.795. Isso é o que custa mais ou menos uma caixa de instrumento em aço inox do David Grass. A grande diferença dos instrumentos do David Grass é que eles não apresentam afiação. O Yashimi, ele veio como forma de tentar um concorrente do David Grass, né? Surgiram várias empresas como formas como isso começou a ter uma divulgação, várias pessoas tratando, fazendo parte de liberação miofascial. Criaram-se várias empresas como concorrentes, né, que até o que acontece hoje aqui no Brasil, existem várias empresas que produzem os instrumentos, mas os instrumentos são todos em aço inox. E a partir daí, criaram-se várias empresas com o intuito de tentar aumentar a concorrência e diminuir o preço como forma de venda e divulgação dos seus instrumentos. Então, nos Estados Unidos, o público-alvo para realizarem a formação desses cursos são um treinamento fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, massagistas, educadores físicos. Não existe uma restrição. Lá, qualquer pessoa ligada à área da saúde pode estar realizando esses cursos. Então, o objetivo hoje é falar dos instrumentos, né, do Allison Tools, né? O Allison Tools veio justamente de uma empresa, né, chamada AIM Tools, nos Estados Unidos, no qual eu trouxe o Dolphin de lá, e a partir daí eu criei o Allison Tools, fiz várias adaptações nos instrumentos e venho ministrando cursos. Nossos cursos são justamente, eu passo justamente toda a parte de anatomia palpatória, desde origem, inserção, inervação, movimento, parte de trilhos anatômicos, mobilização passiva e mobilização associada a exercícios excêntricos. Então o curso ele é bem extenso, sábado e domingo de 8 às 19, às 20, de 8, 19 até 19, 20 horas, e agora eu estou passando também, devido a algumas pessoas estarem pedindo, eu vou passar a parte de ventosa terapia, então eu acredito que sábado e domingo até às 20 vai ser pouco para a gente, né? Então eu acredito que vai ser sábado e domingo. Muita coisa, muita informação vai rolar nesses 2 dias aí, em setembro. Os instrumentos Allison Tools, eles são criados com aço inox 6i304, e esses instrumentos aguentam uma temperatura até mais ou menos 700 graus, para caso há necessidade de levar em autoclave, né? Eu acredito que não há necessidade de levar em autoclave,
quando você faz algum tipo de agulhamento e sangra, se você passa o instrumento, como ele é em aço inox, ele facilita a esterilização. Álcool 70 com algodão você consegue limpar o instrumento, esterilizar. E ele facilita a dinâmica do terapeuta devido ao peso do instrumento. Se eu tenho o peso do instrumento e ele tem uma fiação, eu não preciso utilizar força. Mas se eu quero aumentar a liberação no tecido, aí eu coloco um pouco mais de força para tentar chegar a tecidos e camadas mais profundas. Então, cada instrumento ele tem uma especificidade, né? Esse instrumento ele tem um grau de afiação muito maior aqui. Olha, ele quase corta, né, para você tentar controlar o processo inflamatório que você quer na lesão do paciente. Então, tudo depende da sua avaliação no momento lá do paciente e do que você quer fazer. Eu quero um tecido, ele está crônico, eu quero agudizar ele, né, para formar uma maior cascata regenerativa. Você tem um lado da faceta para justamente tentar aumentar esse processo inflamatório. Não, eu quero menos processo inflamatório e mais mobilização tecidual. Você vira o instrumento, né? O instrumento ele tem menos afiação. Eu quero fazer uma raspagem. Ele tem justamente para você tentar raspar a pegada, a facilidade, a ergonomia do instrumento para tentar facilitar a forma e manuseio nas estruturas ósseo-articulares no paciente. Eu costumo dizer o seguinte, não existe ainda, um dos dizeres que eu falo no meu curso, não existe ainda melhor conjunto de ferramenta para todos os fins de liberação miofascial. Porque é justamente um conjunto de ferramentas, né? Se você vai ver, é como se a gente fosse um pedreiro, né? Um pedreiro na obra, né? Ele vai ter que quebrar a parede, ele vai ter que rebocar a parede, ele vai ter que tentar passar a fiação. Então ele precisa de vários instrumentos. E essa caixa de ferramenta, ela te dá uma globalidade de instrumentos para tentar atacar seu paciente, né? Então, cada instrumento, como eu falei, ele tem uma especificidade. Nesse caso aqui é o Dolphin. O Dolphin, ele serve para tudo, né? É um instrumento que ele tem, como ele tem um dente, ele serve para encaixe. Então ele serve também, como se eu quisesse ganchar. Como se eu quisesse ganchar, né? Então ele serve também para deslizar. Mas ele, tanto desse lado, quanto desse outro lado. Mas como ele é um instrumento que faz tudo, aí talvez você vai falar, então vou comprar o Dolphin, eu resolvi todos os meus problemas. Não, na verdade, não é isso. O Dolphin, ele não tem tanta fiação quanto os outros instrumentos. Se eu pego uma espátula reta, a espátula reta ela tem um grau de afiação muito maior do que o Dolphin, por isso que ela tem uma especificidade. O instrumento tem sua especificidade. Eu quero uma liberação, uma cascata regenerativa maior. Então, a espátula reta é o ideal, né? Ou o ED, dependendo do tamanho do músculo. Né? Eu vou utilizar o ED para tentar pegar grandes músculos. Né? Eu tenho uma região que o ED, eu tenho uma região que o ED grande ele não se encaixa. Eu tenho um ED menor, justamente para tentar encaixar em regiões para facilitar o acesso e o manuseio do terapeuta num paciente. Né? Então, por isso que eu costumo dizer que esses dizeres não existe ainda melhor conjunto de ferramentas para todos os fins de liberação miofacial no mercado. É porque justamente essa caixa é uma globalidade para tentar adaptar o terapeuta à lesão do paciente, né? Como encaixe melhor para tratar o seu paciente. Né? Então, eu costumo dizer isso nos cursos. É uma globalidade terapêutica, não usamos somente para tratar sintomas, mas também para fins esportivos, mobilização ao paciente que ele vai fazer uma determinada competição. Vários pacientes me procuram, eu quero fazer só liberação miofascial. Aí eu faço a liberação miofascial, aí eu associo com outras técnicas, agulhamento, quiropraxia,
quiropraxia instrumental, eu utilizo com outra variedade de outras técnicas para tentar. O objetivo é melhorar meu paciente o quanto antes. Se eu melhoro o quanto antes, ele vai falar bem de mim, ele vai falar bem do meu tratamento, ele vai falar bem das minhas ferramentas. Esse é o objetivo. Então, a fisiologia é o seguinte: se eu tenho uso exagerado da musculatura, eu posso gerar, devido ao uso exagerado da musculatura, eu posso gerar determinadas tensões, e essas tensões podem levar a alterações no padrão de movimento. Se eu levo alterações no padrão de movimento, essas tensões podem gerar, como diminui a vascularização local, não chega menos sangue, isso pode gerar os possíveis trigger points, né, aqueles pontos dolorosos. E o que a gente vai fazer? Justamente com essas ferramentas, tentar liberar esse tecido, aumentar a vascularização local, aumentar essa cascata regenerativa, aumentar a quantidade de sangue local para tentar ganhar liberdade de movimento. Esse é o objetivo da técnica, tá bom? E através dos instrumentos. O objetivo da técnica não é substituir as mãos, mas alcançar regiões mais profundas. Por isso da fiação. Se eu tenho afiação, eu quero chegar a um tecido mais profundo, eu aperto mais. Não quero chegar em tecidos mais superficiais. Eu coloco a mobilização com menos força para chegar em tecidos mais superficiais. Mas vocês vão verificar no curso, e quando vocês pegarem as ferramentas, que devido a essa afiação, eu não preciso colocar força para chegar em camadas mais profundas. Que só o peso do instrumento, né? Eu costumo mobilizar dessa forma. Só o peso do instrumento, ele consegue fazer uma liberação e ganhar liberdade de movimento. Em 2002, um artigo no Snowgrass, em 2002, ele relata que nos Estados Unidos, após a dor espinhal, a segunda causa mais comum entre terapeutas que utilizam a terapia manual é o afastamento do trabalho devido ao overuso do polegar. Quem trabalha com terapia manual aí, eu queria perguntar, queria saber se não sente dores nas mãos. Pelo menos eu sinto todos os dias, pela quantidade de pacientes de manuseio que eu faço com os instrumentos, com manipulação, né? Então, o objetivo do instrumento é justamente você chegar em camadas mais profundas, facilitando a vida e até o tempo de durabilidade, o tempo de vida, sobrevida seu de trabalho. Então, o objetivo do instrumento é justamente isso, facilitar a vida do terapeuta. 91% dos fisioterapeutas que realizam trabalhos manuais tiveram que realizar alguma modificação de técnicas de tratamento por causa de dor no polegar. Isso devido a quem está falando isso o Snowgrass em 2002. Então, agora eu estou aqui com um outro laptop aberto aqui. Tem um artigo, se alguém tiver interesse nesse artigo, ele está até aberto aqui ao meu lado aqui. Tem uma foto que mostra justamente um tecido, um tecido normal, um tecido machucado, um tendão de um rato machucado, e o tendão de um rato após, ele foi avaliado através de microscopia eletrônica, um tendão de um rato tratado com as técnicas de Yashmi. Quem tiver interesse, o meu e-mail é Alisson com 2 S, bernardo@hotmail.com. Só me enviar que eu mando esse artigo para vocês. Ele está aberto aqui. Então, ele compara justamente o tecido, um tecido normal, um tecido machucado do tendão do rato, né, o tendão do rato, e esse tecido avaliado através de microscopia eletrônica com a mobilização do Yashmi. Você verifica que o tecido, o tecido do rato machucado está todo embolado, todo um emaranhado de fibras, e após a mobilização tecidual, esse tecido ele fica mais linear, mais longilíneo, né, mostrando o direcionamento da fibra muscular. Então, quem tiver interesse, por favor, pode me mandar um e-mail, a minha secretária amanhã vai estar passando esses artigos para vocês. Se tiverem interesse
interesse de outras, pode estar mandando e-mail. Então, falando um pouquinho só mais da técnica, que está acabando o meu tempo aqui, agora eu vou falar um pouquinho mais da técnica, vou ser breve e demonstrar aqui alguma coisinha. Como eu falei, né, o Dolphin, ele é um instrumento que ele serve para tudo, né? Como ele tem um dente, ele serve de encaixe. Então ele serve para, como se eu quisesse ganchar, né? Então na parte, no meu curso, eu costumo passar toda a parte de anatomia palpatória, né? O objetivo não é encaixar o instrumento, né? É encaixar no músculo que você necessita. Então vamos lá. Eu quero ganchar o bráquio radial. O bráquio radial está inserido na crista supracondylar, né, no epicôndilo lateral, acima do epicôndilo lateral, e vem no processo estiloide, né? Então eu ensino a como localizar esse músculo. Esse músculo é inervado pelo nervo radial, né? Então, determinadas mobilizações, lesões nesse músculo, a gente tem que mexer na cervical. Então, toda essa parte prática eu passo no curso. Outra coisa, do ladinho dele, né? Do ladinho dele está o músculo flexor radial do carpo, né? O flexor radial do carpo, ele vem justamente de um músculo comum chamado o flexor comum dos dedos. Esse músculo flexor, ele dá 3 tendões. Um vem o flexor radial, que se insere na base do 2º e 3º metro. O palmar longo, que se insere na aponeurose palmar. E o flexor ulnar, que se insere no pisiforme, né? Então, toda essa parte prática eu passo no curso. Então, o objetivo não é encaixar o instrumento. Encaixar o instrumento é o mínimo, né? Mobilizar o tecido é coisa simples. O objetivo é mais você tentar associar isso a patologias e tentar promover uma condição, favorecer um tratamento melhor ao seu paciente, né? Lembrando, né, que o flexor radial, junto com o palmar longo, eles são inervados pelo nervo mediano. Já flexor ulnar é inervado pelo nervo ulnar, né? Então, tudo isso é passado no curso. Toda essa parte de mobilização, parte de anatomia, parte de inervação, né? Outra coisa, um outro exemplo. Eu quero mobilizar um quadro muito comum, a epicondilite, né? Epicondilite lateral, né? Ela se dá devido ao extensor longo e curto dos dedos, né? O extensor longo e curto, o extensor longo ele vem da crista do epicôndilo e o extensor curto ele vem do epicôndilo. Um se insere na base do 2º e o outro se insere na base do 3º metro, né? Então, esse é o objetivo, né? Lesões relacionadas à epicondilite lateral, você tem que soltar esse músculo e tem que mobilizar a base do 2º e 3º metro, né? Porque esses músculos têm grande interação nessas articulações da mão. Então você tem uma determinada lesão, você só vai tratar o epicôndilo? Não, você tem que fazer toda a parte de liberação tecidual e mobilizar esses ossos. E além do mais, no princípio de Thomaius, liberar toda a parte de trilhos anatômicos. Existe um trilho, né, que é o trilho cruzado, que ele vem para os dedos e volta, ele vem por trás e volta pela frente. Então, isso é passado no curso, toda essa parte de imobilização. Estou fechando, 2, 3 minutinhos, só mais 2, 3 minutinhos. A parte do gancho, né, o gancho, ele é feito em aço inox também, então ele tem uma faceta justamente para encaixe. Como eu falei do extensor longo e curto, o gancho ele encaixa muito bem aqui. Mas eu tenho a espátula reta, que ela tem um grau de afiação maior, que eu consigo, né, eu estou tentando encaixar aqui no meu, né? Eu consigo encaixar e separar o extensor longo do extensor curto. Esse é o objetivo do curso. Ter especificidade no tratamento, né? Não, eu tenho um instrumento que ele tem uma espessura mais grossa, eu não consigo encaixar, né? Eu não consigo separar esse tecido. Então, além de ter o efeito de liberdade, de liberação do músculo, o instrumento eu consigo especificar, ter mais especificidade na lesão do meu paciente. Esse é o intuito. Então foi da espátula reta. A espátula em S, como ela é fina e tem essas angulações, essas angulações são justamente para encaixe. Ela encaixa justamente nessas regiões distais, né, na região de mão e de dedos, mão e dedos e pé.
Então ela tem um encaixe justamente como forma de tentar liberar toda essa parte metacárpica e cárpica, né? E esses tecidos e tendões que estão inseridos nessas articulações. Eu quero raspar. Eu tenho uma tenossinovite no flexor profundo dos dedos. Eu consigo, né? Consigo fazer uma raspagem nesse tendão. Eu estou com uma inflamação na polia que prende o tendão do flexor. Então eu vou fazer uma raspagem. Ele tem um encaixe, como se fosse uma faca, para eu tentar fazer, eu tenho uma punhadura melhor, né? E tentar raspar essa polia, né? Fazer a liberação desse tecido, né? O caso da barra é justamente para a escápula. Ela serve justamente para encaixar. Ela tem um encaixe na escápula. Ela é específica para isso. Eu não uso a barra para ficar raspando antebraço, peito, coxa. Por mais que ela tenha uma fiação, mas ela não é específica para isso. Ela é específica para tratar a região escapular dorsal. E os EDs, os famosos EDs. Né? O ED Blast é maior e o menor, né? O menor ele tem encaixe em estruturas menores e o maior encaixe em estruturas maiores. Eu consigo pegar grandes músculos ou músculos menores. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço obrigado de coração. Graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. Venho agradecer assim, várias pessoas que têm contribuído assim, para o meu sucesso profissional e o sucesso, graças a Deus, das peças do curso. Estou com parceria com a Eduve. A Eduve tem contribuído muito para a parte de propaganda e me ajudado muito para que esse curso ocorra. O curso já está confirmado, é 21 e... Só a gente vai confirmar a data aqui. 23 e 24 de setembro. Estou com pique total, muito animado. A turma já tá confirmada. É muito conhecimento. Todas as pessoas que fizerem as inscrições, antes eu mando todo o conteúdo programático, vários artigos científicos, mais de 30 artigos científicos relacionados às técnicas, né, de Yashim e de Graston. Existem vários instrumentos no mercado americano, né? O Graston é uma empresa que fabrica um determinado instrumento, o Yashim é outra, a Rock Tape é outra, o Wine Tools é outra empresa. Então existem vários instrumentos, então que eles promovem, assim, publicam vários artigos científicos, passo vários artigos científicos relacionados à técnica antes, para vocês já estarem preparados para um embasamento científico um pouco da técnica. Estou muito animado. Se Deus quiser, essa turma vai estar totalmente fechada, né? Já tem 12 pessoas inscritas. E conto com vocês lá. Eu peço que, se puderem, entra lá no meu Instagram, né, Alisson Fisioterapeuta, ou no meu site, ou no meu Facebook, também Alisson Fisioterapeuta. Curta a minha página lá. Eu vou agradecer imensamente. E venho agradecer as pessoas que têm me ajudado muito, principalmente o Rodinei, a Carol Pérez, uma professora do Salesiano, e o Emerson do Salesiano, várias outras pessoas que têm contribuído para que esse curso aconteça. O Francis da Wellness, né, tem contribuído muito para que esses cursos aconteçam. Eu devo ter esquecido de alguém, mas todos estão no meu coração. Tá bem? Presto muito obrigado, forte abraço. E quem tiver interesse em fazer a inscrição do curso, só ligar para a Eduve ou no meu telefone particular, 981360109, que é o telefone da clínica, ou no meu e-mail que eu passei, alisonbernardo@hotmail.com. Se quiserem alguns artigos científicos relacionados à técnica, para terem a comprovação que o curso ele é eficaz mesmo, ou que tem algum embasamento científico, me manda um e-mail que eu passo os artigos científicos para vocês lerem e tomarem alguma decisão mais posteriormente, tá? Forte abraço, obrigado por tudo, até a próxima.